vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindos tu és, eu só quero adorar-te. Trago os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para... Amado, eu vou propor algo para seja diferente nessa noite. Essa música é uma música de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Nós, começando em mim, quando nós vamos adorar o Senhor, quando nós vamos exaltar o nome dEle, nós fazemos isso muito pouco, porque a nossa preocupação é impedir. Às vezes em agradecer, mas a maioria das vezes é impedir. Mas neste momento, vamos fazer como essa canção diz. A canção diz, lindo tu és e exaltado. Eu vim para adorar-te, porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. E eu te convido nesse momento, fecha teus olhos, levante sua mão lá em cima. E nós vamos fazer alguns instantes. Não é muito tempo não, amado, é alguns instantes. Você vai abrir a sua boca e você vai dizer algo, você vai se declarar para Jesus nesse momento. Você vai falar para Deus o quanto Ele é maravilhoso na sua vida. Você vai declarar o seu amor. Se você ainda não pôde falar nesse dia o quanto você ama Jesus, o quanto você é grato por que Jesus fez por você, você vai declarar nessa noite, Senhor, eu te amo. Senhor, obrigado pela vida. Deus, tu és exaltado. Deus, tu és lindo. Deus, eu te amo. Eu te exalto porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Começa a declarar. Começa a declarar. Oh Deus, nós nos prostramos diante da tua presença nessa noite, Senhor, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso. Oh Deus, essa noite eu quero somente te exaltar, somente te agradecer, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus exaltado, Senhor. Oh Pai, eu te amo, eu te amo. Aleluia. Para
Tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, amado. Ele se entregou por você. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Gostaria de convidar você a refletir comigo e que, se você pudesse se manter sentado nesse momento, atento à palavra, reverente a essa palavra, que você possa ouvi-la e deixar que ela possa trazer sobre sobre a sua vida, aquilo que ela tem como unção, como autoridade, como livramento, libertação e cura. Diz assim Mateus capítulo 10, a partir do versos 16. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. E cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aleluia. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Bezebur ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Porquanto não os temais, por nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais o que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aqueles que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos de toda da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valei vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus.
Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Deus, que a tua revelação, que a tua orientação, ela possa alcançar, ó Pai, corpo, alma e espírito. Que a nossa mente, a mente da tua igreja, do teu povo que hoje está aqui, possa fluir pelo poder do teu Espírito Santo. Traga a revelação, ó Pai, que o Senhor apresenta a eles, e que eles possam ser edificados, curados, instruídos, aperfeiçoados pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu e você estamos num tempo de estarmos atentos à palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, é uma palavra de orientação. É uma palavra que Deus coloca no coração de Cristo Jesus, para que viemos ser amados, então, instruídos em tudo aquilo que nós deveríamos ser nesse tempo de perseguição. Jesus, além de enviar seus 12, além de ele pensar nos seus 12, ele pensou, amado, profundamente no aperfeiçoar do discípulo para servirem. Como ele serviu, ele prepara a igreja, ele prepara os seus discípulos em estar encarregado de servir o homem da providência dos céus, de servir o homem da unção dos céus, de servir o homem pelo poder dos céus. Também os alertou de que Jesus queria reproduzir. Ele instrui através dessa palavra. Ele alerta que Jesus, o propósito de Jesus era reproduzir nele, nos discípulos, a sua liderança. Como parte desse processo, irmãos, como parte dessa preocupação de Jesus, da nossa preparação de enfrentar as adversidades do mundo, de enfrentar as dificuldades do mundo, de correr segundo a vontade de Deus para proclamar o seu evangelho. Segundo, irmãos, toda essa situação, Jesus estava então aperfeiçoando o seu discípulo, preparando eles para a adversidade, mas preparando eles para servir na autoridade. A igreja, ela recebe dessa unção de Deus, ela recebe dessa preparação de Deus, ela recebe desse encargo dos céus, pelo poder de Deus. E como, amado orientador, nós temos o Espírito Santo. Como parte desse processo, eu preciso entender que Deus está preparando a mim e a você. Deus, ele está preparando a sua igreja para um tempo de adversidade, um tempo de perseguição, um tempo de flagelo, mas um tempo de muitos sinais, de muito milagre. Por isso, amado, nós não podemos querer viver só os milagres de Deus. Nós precisamos saber que somos chamados, somos aperfeiçoados, somos preparados como discípulos, como servos, para viver aquilo que o mundo vai oferecer. O texto que nós lemos, nós vimos o que Jesus disse, que Ele nos envia como ovelha para o meio de lobos. Sede então, portanto, prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Seja prudente. Ele está dizendo que nós estamos num mundo minado, num mundo que é perseguidor, num mundo que traz armadilhas, para sermos prudentes ao andarmos. Mas Ele nos alerta, Ele nos traz essa palavra, amados, de orientação, para que eu e você não venhamos deixar de servir, de sermos um instrumento da parte dEle. Por isso, em primeiro lugar, o que eu quero refletir nessa noite, quando nós voltamos, amado, desse propósito, quando nós voltamos ali do propósito do retiro, vou falar muito pouco hoje, porque eu quero falar domingo. Quando nós voltamos desse momento que nós já vimos aí pelos lábios de alguns irmãos, tão maravilhoso, mas foi momento de exortação, foi momento de aperfeiçoamento, foi momento de aprendizado, foi momento de relembrarmos, foi momento de sermos ungidos
e saber que temos uma missão. Por isso, em primeiro lugar, eu quero nessa noite lembrá-los pela palavra de Deus. Ele os desafiou a serem espertos, mas serem inocentes como uma criança. Trazer o coração à inocência de uma criança, a simplicidade de uma criança. Porque todas as vezes que nós enchemos o nosso coração de sabedoria humana, da nossa sabedoria, nós rejeitamos tantas coisas de Deus. E Deus está dizendo, amado, se eu e você não for como uma criança, se nós não tivermos a inocência de uma criança, vai passar coisas desapercebidas dos céus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos ser prudentes. Versículo 16, você pode acompanhar comigo. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como a pomba. Segundo lugar, amados, Ele os preveniu. Ele nos preveniu. A palavra de Deus nunca nos deixou, irmãos, sem a orientação perfeita, correta. Jesus sempre nos preveniu daquilo que nós íamos enfrentar nesse mundo, daquilo que os inimigos da sua palavra, os seus inimigos, quando nós falamos assim, é interessante, né, amados? É interessante, irmãos, porque Jesus nunca veio na terra. Jesus não veio na terra para fazer inimigos. Como eu não vim na terra para fazer inimigos. Como você não veio na terra para fazer inimigos. Mas é bem possível que nós temos um montão deles, porque andamos contramão ao mundo. Se há evangelho de Cristo em você, se há palavra de Deus em você, se você é verdadeiramente um discípulo, nós podemos ter certeza que teremos inimigo, devido a essa palavra de vida. Há pessoas contrárias à verdadeira palavra de Deus, e ela nos faz inimigo dela pela palavra. Versículo 17 e 18. Ele nos preveniu de dificuldades que o futuro traria a mim e a você, por sermos obedientes à palavra. Versículo 17 diz assim a palavra de Deus: e cautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da rejeição do Evangelho, mesmo diante da tentativa de rejeitar o Deus vivo, o Deus poderoso, eu e você precisamos continuar sendo testemunha viva. Testemunha do poder de Deus, testemunha daquilo que Deus já fez, testemunha do amor de Cristo, do sacrifício, daquilo que Ele pagou o preço. Eu e você precisamos continuar sendo testemunha. Esse foi mais um dos desafios, amado, que veio sobre nós. Terceiro, Ele os instruiu. Jesus nos instruiu como lidar com essas dificuldades. Quando eu olho para o versículo 19 ao 20, Ele está exatamente instruindo aqueles que estavam prontos a ouvi-lo, a ser orientado por Ele, a receber a orientação do Filho de Deus. E Ele diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai, a quem fala em vós. Feche seus olhos. Esse Espírito de Deus está livre em você? Esse Espírito de Deus, ele tem liberdade de falar através de você? Esse Espírito de Deus está
com total liberdade dos seus lábios? Ou em vez de ele ter a liberdade em você, ele está aprisionado, amordaçado, impedido de te usar? Como está esse espírito? Irmãos, isso aqui é uma revelação, há uma promessa de Deus. Por isso, amado, eu quero que você entenda o seguinte, olha para mim. Como é tremendo quando nós podemos ver pessoas testemunhando do poder de Deus, daquilo que Deus fez. Como é maravilhoso quando nós vemos pessoas falando de Deus e falando do seu reinado que veio sobre ele. Como é importante quando nós percebemos que você tem agora, depois de que recebeu Deus, recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, há mais de Deus em você do que você mesmo. Como é maravilhoso quando flui de você as maravilhas de Deus. Flui de você. Estava um pouquinho com o Tiago lá em casa e ele chegou no momento que eu estava preparando a mensagem. Eu estava atrás de um texto bíblico. O texto vinha na minha cabeça, o texto completo, mas eu não via o endereço dele. E nós começamos a pesquisar ali e de repente veio o livro e o capítulo. E eu falei para o Tiago, eu acho que eu lembrei aqui, calma aí, deixa eu conferir. E aí eu fui no endereço e estava lá, irmãos. Aquilo que eu precisava, aquilo que eu estava querendo refletir, não está incluído nessa mensagem, está sendo preparado para domingo. Se você tem o Espírito de Deus em você, se você está revestido, se você está ouvindo da palavra, se essa palavra tem liberdade de morar no seu coração, em edificar a sua vida, em edificar a sua alma, em gerar algo dos céus em você. Jesus está falando, não se preocupe no momento do confronto, porque eu porei nos seus lábios a resposta de quem o questiona. Eu colocarei no seu coração a resposta de quem te questiona. Por isso, amado, é um tempo de comermos, bebermos da palavra de Deus. É um tempo de nos alimentarmos dessa palavra. É um tempo de vivermos essa palavra. É um tempo de termos essa palavra em nós e deixar que ela nos conduza, que sejamos testemunha viva desses fatos. Ele o instruiu em como lidar com essas dificuldades. Quarto, ele predisse o sofrimento pelos quais ele passaria. Versículo 21 e 22. Você pode ler comigo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho. O filho haverá que levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, isso aqui é uma instrução de Cristo. Isso é uma instrução do Filho de Deus. Da mesma forma que Ele te ensinou como você poderia se tornar filho de Deus. Da mesma forma como Ele instruiu como você poderia herdar os céus. Da mesma forma Ele está te instruindo, amado, que você precisa perseverar até o fim. Não adianta andar até a metade do caminho. Não adianta dar alguns passos e achar que está em Deus, está com Deus. Não adianta só caminhar alguns passos. Ele está dizendo que eu precisamos caminhar até o final. Se nós perseverarmos até o fim, teremos a salvação. Não adianta pular do barco. Não adianta achar que já chega de Deus. Já está bom de Deus. O que Deus deseja que eu e você tenhamos consciência é que nós precisamos chegar até o final. Quero dizer a vocês, amados, que esse mundo está contra a vontade de Deus. Os feitos desse mundo é contra a instrução de Deus. É contra a palavra de Deus. Mas você tem da palavra
a orientação de Deus. Então, o que você precisa para andar até o final, o que você precisa para chegar na linha de chegada, o que você precisa para romper a faixa, é caminhar até o final, na perseverança com Deus. É isso que nós precisamos. Sabe, irmãos, há uma ilustração muito forte, muito clara. Um indiano estava na beira de uma limpeza na mata, e ele limpando ali muitos galhos, e ele, quando ele pega um pedaço de galho para jogar no fogo, quando ele pega aquele pedaço de galho, naquele pedaço de galho veio uma cobra, e a cobra cai no fogo. E aquela cobra, quando caiu no fogo, ele imediatamente leva a mão na cobra para tirar ela do fogo. E quando ele leva a mão na cobra para tirar ela daquela serpente do fogo, a serpente pica ele. E aí ele solta a serpente, e ela cai no fogo de novo. E ele não se contentou, ele pega aquela serpente de novo para tirar do fogo, e a serpente pica ele de novo. E alguém que estava próximo dele riu dele, falou: mas estou te entendendo não, se você tentar pegar ela de novo, ela vai te picar. Ele fala para a pessoa que estava do lado dele, rindo dele: o seu instinto é me picar, e meu instinto é salvá-la. Não importa quantas vezes ela vai tentar me atingir, o que importa é que eu tenho o instinto de salvá-la da morte. Então, querido, eu tenho visto gente deixando de fazer o bem porque foi atingido pelo mal, e permaneceu olhando para o mal, e permaneceu ferido, não foi lavado pelo sangue, não foi remido, não foi curado, não foi liberto. E eu quero dizer para você hoje que você precisa receber da unção de Deus para levar pessoas a serem salvas, porque você foi comprado e salvo por um bom preço. Não tenha o instinto do animal de ferir, tenha o instinto, tenha a unção da bondade. Faça o bem sem olhar a quem. Faça, irmãos, porque você será recompensado. Quinto, Ele nos deu a esperança e garantia da vitória final. Versículo 23 está aí. Ele nos garante a vitória final. A vitória, irmãos, está garantida a todos nós. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Isso aqui significa, irmãos, ele está dizendo: eu voltarei, e eu mesmo te tirarei dessa luta. Por isso, eu quero ir para a conclusão dessa mensagem nessa noite, para que eu e você podemos vir, amado, a refletir naquilo que a palavra de Deus está nos instruindo. Jesus igualmente esclareceu o significado dos discípulos, daqueles que tinham se comprometido em viver a sua vida. Ele esclareceu, ele nos orientou, ele realmente colocou em nós, queríamos que nós aprendêssemos o que é ser discípulo, para viver como discípulo, para viver como filho, para viver como aquele que tem autoridade em prover os céus na terra. Ele continua a preparar os seus discípulos. Preparou no passado e está preparando hoje. Está te chamando como discípulo, está te alertando como discípulo, está querendo preparar você como discípulo, quer conduzir você como discípulo. Em qualquer situação da nossa vida, eu e você temos a obrigação, se há Deus em nós, se há Cristo em nós, de agirmos como discípulos. E eu quero lembrar para você algo que a Bíblia nos diz: aquele que coloca a mão no arado e olhar para trás, não é digno do rei, não é digno do mestre.
não é digno do Salvador. Ele espera que nós venhamos continuar dando passos de fé. Da perspectiva de um capacitador, considere que Jesus, amado, está ensinando, nos treinando e nos aperfeiçoando para sermos, cada dia, o seu desejo, a sua vontade. Sermos desenvolvidos pelo poder de Deus, como liderança, como discípulo e como pessoas. O aprendiz, ele deve submeter-se à autoridade do treinador. Quem está treinando você como soberano é Cristo Jesus. Então se submeta ao que Ele está te ensinando. Não rejeite os ensinamentos de Cristo. Segundo, os discípulos devem estar cientes de que os treinadores só conseguem ensinar aquilo que Ele é, aquilo que eles são. Olha aí o que diz o versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 25. Basta o discípulo a ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. E se chamar o Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Irmãos, não fique preocupado pelos afrontas. Não fique preocupado pelo que o mundo está dizendo que você é. Seja aquilo que Deus diz que você é. Tome posse daquilo que Jesus te transformou. Seja morada do Espírito Santo de Deus. E caminhe para a glória do Senhor. Marche para o louvor da glória de Deus vivo. Seja adoração viva. Seja o sal, seja a luz. Seja a palavra de Deus em meio às trevas. Não pare de marchar. Não pare. Terceiro, o aprendiz deve imitar o treinador. O discípulo deve confiar na providência divina sobre daquele que prometeu, porque ele é fiel. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, que nós viemos olhar para os céus, e que viemos nesse tempo de dificuldade, de perseguição, nesse tempo de tantas adversidades, atrocidades, ó Pai, nesse tempo do qual o mundo tem nos perseguido, homens têm nos perseguido. Nós queremos que a Tua igreja continue sendo, ó Pai, instruída simplesmente pela Tua palavra, e que ela possa ter o coração aberto para ser, Pai, instruída na Tua luz. Deus, no nome de Jesus, cada homem e mulher, cada mulher e homem, cada família possa ter como base as Escrituras, e que ela possa ser todos os dias, ó Deus, o alimento vindo dos céus. Nos ajude, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu estou pedindo essa unção sobre cada filho e filha. Eu estou pedindo, ó Pai, essa revelação, esse despertamento, essa coragem, para que viemos manter os olhos no Senhor, viemos olhar para as coisas do alto, viemos prosseguir, ó Pai, na fé, viemos cumprir com a Tua palavra. Nós fomos chamados para cumprir com a Tua palavra e levar outros a cumprir com a Tua palavra. Deus, traga dessa unção sobre o Teu filho e sobre a Tua filha. Haja um despertamento sobre a Tua igreja. Haja um despertamento sobre o Teu povo. Haja uma unção, ó Pai, de alegria ao servir o Senhor. Deus, nós oramos agradecido, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. No nome de Jesus.